Queridos, eu quero externar minha felicidade de estar com vocês em mais um culto em prol da família. Estou muito feliz e ao mesmo tempo nervoso, né, por essa responsabilidade. Prometo me esforçar para não decepcioná-los. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 32. E um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E aí desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi chegar a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para os campos apacentar porcos, e desejava encher seus estômagos com a embolota que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Fazei de mim como um dos teus empregados. Levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu perante a ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestido, põe-lhe anel nas mãos e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-os, comemos e alegramos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, e o filho mais velho estava no campo. Quando dele, chegando perto de sua casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhe: O que é isso? E ele disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu o salvo. Mas ele dignou-se, não queria entrar, e saindo o pai estava ali com ele. Mas respondendo, disse: Pai, eis que te sigo tantos anos, nunca transgredi o teu mandamento, nunca me deste um cabrito para alegrar com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou toda a tua riqueza com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele disse: Meu filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-me e regozijar-me, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Nossos assentos. Mantenha sua Bíblia aberta, porque caso eu cometa alguma falha relacionada às Escrituras, você possa rapidamente averiguar e ficar com o que a Bíblia realmente diz. Queridos, essa é uma parábola muito conhecida, muito famosa. Alguns estudiosos e leitores da Bíblia diz que é a parábola mais conhecida do Novo Testamento. Porém, essa parábola, como ela é contada no Ocidente, no primeiro momento ela parece não fazer muito sentido. Ora, um pai tem dinheiro, tem 2 filhos, o filho mais novo perde parte da herança, ele consegue, o filho gasta, depois arrepende e volta. No primeiro momento não faz muito sentido. Mas quando essa parábola é contada no Oriente, ela causa escândalo. Por quê? No Oriente, dentro da cultura judaica principalmente, quando o filho pede a herança para o pai ainda em vida, é a mesma coisa que ele desejar a morte do pai. Quando ele pede a herança e o pai ainda vivo.
Eu sei que vocês são bons de Bíblia, e você pode questionar, André, mas lá em Gênesis, capítulo 25, versículo 27, se não salvo engano, Abraão reparte ali a sua herança, mas ali é um outro contexto, tá bom? Via de regra, dentro do contexto judaico, não se tem informação que a partilha da herança é feita ainda com o dono da herança ainda em vida. Principalmente quando é o filho mais novo que pede essa parte da herança. Tem mais implicações ainda. Porque dentro desse mesmo contexto, quando toda a prerrogativa é dada ao primogênito, ao filho mais velho. É de responsabilidade do filho mais velho cuidar da herança, cuidar da família. Dentro desse contexto, o filho mais velho, o primogênito, é a certeza, a garantia da perpetuação do clã, da família, e do povo, enfim. Então, cabe ao filho mais velho, depois que o pai não tem mais condição de exercer o patriarcado, ou quando ele morre, ou quando fica doente, é a responsabilidade do filho repartir a herança. Porém, o filho mais velho tem 2/3 de direito dessa herança. Já viram aquele jargão cristão que fala sobre a porção dobrada? Então, isso se aplica também a esse texto. O filho tinha direito à maior parte, a parte majoritária da herança. Tá, André, e o filho mais novo? Não tinha direito a nada. Mas você vê que Jesus, quando usa essa palavra, ele quer fazer uma certa quebra de protocolo. Ele conta essa parábola, sendo que o filho mais novo exige parte da herança. Pai, me dá a parte da herança que eu tenho direito. Ele não tem direito a nada, na verdade. E o pai, dentro desse costume, não era para dar a parte, mas ele dá, como o pai bondoso, ele dá. Então, nesse momento também, ele fica sem entender como esse pai também quebra esse protocolo. Mas Jesus quer trazer aí uma ideia de ensinamento para a gente, que ele não está preso ao protocolo humano, ele não está preso à cultura judaica, não está preso a esses preceitos do homem. Então, para não ficar só no contexto histórico e cultural, hoje eu queria compartilhar com vocês 5 atitudes ou 5 tópicos, como vocês queiram entender, que fez com que o filho pródigo, ou em outras interpretações, o filho perdido, voltar ao leito da família, voltar de novo ao pai. Primeiro, a escolha errada. Repete comigo, escolha errada. Escolha errada. Quantos de nós já não fizemos uma escolha errada? Dentro da nossa caminhada cristã, fazemos pouco. Mas quando estamos no mundo, fazemos escolhas erradas o tempo todo. E olha, a escolha errada, ela é um passaporte para o fracasso. Na Bíblia, não tem triunfo você fazendo escolha errada. Você vê que todos os personagens da Bíblia, aqueles que erraram, Deus ainda estava com eles, continuou. Mas eles tiveram ali a sua consequência. Na minha opinião muito particular, o maior deles foi Adão. Foi o primeiro que fez a escolha errada. E olha que Adão não tinha, vivia no melhor lugar, não tinha fome, não tinha sede, não tinha má influência, não tinha nada para puxar ele e falar, Adão, faz isso e aquilo. Não tinha. Adão não tinha mais amizade, não tinha mais companhia, não tinha mais conversações. Mas mesmo assim, ele caiu, ele pecou. Eu sei que vocês estão pensando, mas não foi de Adão, foi da mulher. Também não foi da mulher, foi da serpente. Mas foi posta em Adão a culpa, porque ele era o aspecto de patriarca ali, daquela família que estava sendo construída. Quando nós fazemos escolhas movidas pelo nosso coração, eu vou repetir, é um passaporte certo para o fracasso. Porque lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz: enganoso e perverso é o coração do homem, quem conhecerá? Então, quando a gente bota a nossa escolha em nosso coração, nós estamos fadados ao fracasso. Talvez, a Bíblia não diz, mas eu fico com muita vontade para conjecturar que talvez esse filho pródigo
gerou isso no coração, a vontade de fazer uma escolha para curtir a vida, como se diz aí fora, loucamente. E para o jovem não é difícil, ainda mais o jovem com dinheiro. Nós sabemos que o jovem faz amizade muito fácil. Você vê que ele vai para a escola, quando chega no primeiro dia de aula, já tem muitas amizades, muito diferente da gente que tem uma idade mais avançada. E quando está no emprego, primeiro vê o ambiente, procura saber quem é quem, conversa com poucos, e daqui a uma semana bate um papo, daqui a um mês vira colega, daqui a muitos anos vira amigo. O jovem não é isso. E o jovem com dinheiro, então, ele fez muitas amizades e gastou o seu dinheiro de forma irresponsável. Mas a Bíblia relata que veio o tempo ruim. E o segundo item que eu quero que você me acompanhe é a consequência. Entenda que a consequência ela vai gerar para nossas vidas, a nossa consequência ela vai gerar muitas vezes decepção, amargura, tristeza, remorso. Então, nessa passagem do versículo 14 e 15, o jovem começa a perceber, começa a cair em si, e ele fala: na fazenda do meu pai tem tanta abundância de pão, até os trabalhadores são bem tratados lá. Você pode até pensar na sua cabeça: peraí, André, mas olha só, a primeira sensação dele não foi a sensação de arrependimento, foi a sensação de fome. Primeira barriga dele doeu. Ele viu que estava passando uma perda ali, ninguém dava nada para ele, o texto nos respalda sobre isso, e ele foi apacentar porco. Vou voltar para o contexto judaico para dizer que o apacentar porco era uma das piores profissões. O corpo dele, no contexto judaico, era um imundo. O judeu, na verdade, nem gostava de apacentar, muito menos comer. Mas Jesus usa essa figura de humilhação para dizer até que ponto chegou o filho pródigo. Até que ponto chegou, até aonde gerou a consequência dele. Saiu do conforto da casa do pai. A Bíblia fala se a casa do pai era confortável, mas o pai era rico. Onde tem riqueza, dificilmente tem escassez, então tem conforto. Mas ele sai da casa do pai. Ele quer viver a sua vida loucamente. E se lança numa cidade. Depois disso começa a ter fome na cidade e ele passa por essa privação. A barriga primeiro dele dói. Depois ele cai em si. Cai em si por quê? Porque a pessoa que larga a casa do pai, ela não está em si. Ela não está no seu juízo perfeito. E eu gosto de aplicar isso também para a igreja de hoje. O crente que sai da igreja, sai, vai para o mundo, ele não está em si, em sã consciência. Não está. Principalmente se ele já saiu do lamaçal do pecado. Esse jovem talvez nunca conheceu a privação lamaçal do pecado antes, mas ele conheceu depois. Ele saiu da casa do pai. Isso é muito aplicado nos dias de hoje. Quantos de nós cristãos não conhecemos crentes que largam tudo? Larga a comunhão com a igreja, a comunhão com o irmão, a comunhão com o pai, o abraço aconchegante do pastor, os conselhos da liderança para se lançar no mundo. E com certeza sofre as consequências. Com certeza sofre. O terceiro item que eu quero acordar para vocês é o arrependimento. Ele se arrependeu, porque ele começa a maquinar na cabeça dele: olha, eu vou voltar para o meu pai, mas não vou voltar de qualquer maneira não. Primeiro eu vou dizer: pai, pequei primeiro contra Deus, contra o céu, depois contra ti. Olha, eu nem sou digno de ser chamado de teu filho. Fala o seguinte: nem precisa me receber como teu filho, me receba como empregado. Já estou na vantagem, porque eu apacentava porcos, senti vontade de comer as bolotas que davam para os porcos. Se eu for um dos teus trabalhadores, já estou na vantagem. Me trata dessa forma. E ele foi pensando. E no caminho, quando o texto diz que quando o pai avista ele, corre e dois se abraçam. E ele fala: pai, ele repete que ele já estava maquinando para dizer. Ou seja, ele se arrependeu. O texto não diz se ele se arrependeu com sinceridade, mas eu gosto de interpretar que sim. Porque ele começou a maquinar aquela palavra: olha, vou chegar no meu pai e vou falar: pai, peguei primeiro contra Deus, depois eu peguei contra ti. Me trata como teu funcionário.
Me receba dessa forma. Já estou super satisfeito, pai. Não, eu vou te receber da melhor maneira. Olha, traz para ele a melhor roupa, bota anel no dedo e vamos fazer aqui um banquete. Lá no Antigo Testamento, quando se fala de roupa e se fala de anel, é muito parecido quando José recebe as honras para ser o administrador do Egito. O faraó dá para ele uma túnica, uma roupa e bota anel. O anel simbolizava a autoridade. Mata o bezerro, vamos nos se alegrar, porque você estava morto espiritualmente e agora voltou para o seio da família. O texto continua narrando que o filho mais velho, quando chega e se depara com aquela festa, ele fica sem entender nada. É muito parecido quando o crente, quando entra pela porta ali e vê aquele irmão que estava todo escangalhado lá fora e olha ele no banco. Está fazendo o que aqui? Ah, não sabia não? Ele se arrependeu, está voltando. Vai conversar com o pastor, vai tentar se consertar, vai confessar e vai alcançar misericórdia, vai cumprir todo o estatuto da igreja pede e vai estar conosco. Vamos se alegrar. Mas o jovem ele fica relutante. Por quê? Porque essa parábola me ensina que o pai tipifica Deus, que aceita o filho que entra por essas portas como está. O filho simboliza o crente que está na igreja, sai, quebra a cara e quer voltar. O pai recebe. Só que o irmão mais velho simboliza aquele irmão crente que está perdido dentro da igreja, que está preocupado como ele vai voltar, por que ele está voltando, e fica, às vezes fica até preocupado, porque se aquele que saiu é uma potência, é uma ferramenta na mão do Senhor e foi líder, se eu estou no lugar dele, se eu estou com o meu coração poluído, eu vou ficar preocupado. E daqui a pouco ele vai tomar o meu lugar. Eu não estou nem preocupado se ele vai voltar, eu estou preocupado se ele vai tomar o que é meu. Essa era a preocupação do filho. E ele chega para o pai, para o empregado e fala: o que está acontecendo? Olha, tem uma festa ali. O teu irmão estava perdido, retornou. E o teu pai celebrou conosco, matamos esse bezerro para poder bem cevado, bem gordinho, para que nós possamos alegrar. E o filho chega para o pai e começa a questionar: olha, eu sempre fui fiel a ti, sempre cumpri os teus estatutos. O pai poderia falar: olha, peraí, devagar. Quando o teu irmão chegou a mim pedindo parte da herança, para não haver esse ciúme entre vocês, eu dividi. Está lá no versículo 11 e 12. O pai repartiu a herança entre os dois e deu. Teu irmão foi louco, gastou tudo. E a tua herança? Não dava para comprar um bezerro cevado para você regozijar com teus amigos? Precisava alguém me incomodar? O pai até poderia fazer isso. E o filho mais velho, o mais velho, tinha toda a razão para pensar dessa forma. Se nós trazemos para o contexto de hoje, você imagina, teu pai é dono de uma empresa, e você é o irmão mais velho, e você trabalha na empresa de noite, é o primeiro a chegar, o último a sair. O segurança apaga as luzes da empresa, está você lá falando do escritório acesa, pensando nas finanças, pensando em fechar a parceria, preocupado em pagar, fazer folha de pagamento, preocupado em pagar o 13º dos teus colaboradores, preocupado com a crise do mercado. O primeiro a chegar, o último a sair, e o teu irmão mais novo sempre gastando. Começou a faculdade, não terminou, começou outra, trancou, sai para a balada, teu pai cansa de pegar ele na delegacia porque foi pego na liceira, não é exemplo para ninguém dentro da família, pede parte da herança dos bens da família. A empresa quase fechou no vermelho. O pai paga loucura, tá? Ele vai morar no exterior, gasta tudo, volta todo quebrado. Aí sabe o que o pai faz? Vem cá, meu filho. Bota o melhor terra. Hoje você vai ser o gerente da empresa. Você vai gerenciar tudo aquilo. Trazendo por dia de hoje, o irmão tem todo o direito de ficar revoltado.
chegou tem pouco tempo, talvez nem teve nenhuma transformação, mas o pai não se preocupa com isso. O pai que tipifica, Deus tipificado na figura desse pai, ele não está preocupado com valores terrenos, ele não está preocupado com partilha da herança, ele não está preocupado com nada disso, ele está preocupado em receber. E de tratar também aquele que está perdido dentro. Quantos de nós não conhecemos aqueles nossos irmãos que estão perdidos fora? E quando eu falo perdido, eu preciso tomar muito cuidado, porque, salvo engano, isso que eu estou dizendo para vocês aqui foi o tema da nossa pergunta da EBD. Então eu preciso ter muito cuidado para não desconstruir nada que foi falado pelos professores. Mas eu entendo que o pai ele tipifica a figura de Deus, que não está preocupado da maneira que você volta, está preocupado da maneira que você vai permanecer. Porque aquele que estava com ele 24 horas, nunca transgrediu, sempre obedeceu, estava perdido dentro. Tem um monte de crente entre nós, pai, perdoe minha sinceridade, que está perdido dentro da casa do pai. Está pregando, está cantando, está auxiliando o pastor, está fazendo tudo. Mas quando volta um irmão que quebrou a cara, tem dificuldade de aceitar esse irmão de novo. E esse irmão, o mais novo, ele não pensou nisso, ele não se preocupou. Será que os funcionários vão falar de mim? Será que vão me apontar? Será que, porque eu estou lutando com a mão na frente e outra atrás, será que meu pai vai me falar assim, olha, bem feito? Mas não. O pai é tão misericordioso que ele não está atrelado a bens materiais. Ele é tão misericordioso que ele está preocupado em receber. Ele recebe com honra, ele não faz acepção, ele não faz diferença. Claro que vai retornar para a casa do pai, vai retornar para a igreja, vai ser disciplinado, lógico, é claro. Mas não vai passar nenhum momento vexatório, vai cumprir aquilo que tem que cumprir. E a pessoa quando volta, a única coisa que ela quer é ser bem recebida. Ela não quer cargo, ela não quer cantar. Pode perceber que a pessoa que quando volta, que está quebrada, sendo tratada, ela chega lá, não quero não, obrigado, ainda não é a hora. Ela tem a humildade que ela está voltando. Mas aquele que está do lado, às vezes não consegue. Está perdido dentro. Está pregando, está cantando, tem a agenda do pregador, está louvando. Às vezes o pregador está falando e ele nem sabe o que está sendo dito, mas ele está glorificando, nem entende qual mensagem. Basta o pregador levantar a voz ou baixar a voz, e ele dá glória sem nem entender. Às vezes está perdido dentro. Tem um monte assim, tem um monte que está fazendo a obra, está se lançando, mas o pai não está preocupado com isso. Está preocupado se você tem a humildade de mesmo estar perdido dentro, reconhecer que está perdido. E é difícil, porque quanto mais você faz, mais você cria um verniz, uma capa, que você acha que não está perdido. Não posso estar perdido dentro. Eu falei línguas, eu vou para o monte, eu entrego profecias. Quando é uma palavra que eu gosto muito arrepiado, eu não posso estar perdido dentro. Mas só Deus sabe, no teu íntimo, nas tuas orações, como você está. Porque o filho mais novo, ele já se declarou: pai, eu nem sou digno de ser chamado de teu filho. Olha, eu já te contemplo em ser tratado como teu empregado. Tu nem sabe o que eu passei lá fora. É isso que acontece com o cristão que deixa a casa do pai, deixa o conforto da casa do pai. E às vezes, esse crente ele sai fazendo exigências sem nem merecer nada. O contexto cultural vai dizer que o filho diz que o filho mais novo não tem direito a nada. Toda a prerrogativa é para o filho mais velho. Ele tem que ficar na dele e receber parte da herança. Só que ele não quer, ele exige. Pastor, se não me der o carro que eu quero, eu vou embora. Olha, se não me botar para pregar, eu vou pregar em outra igreja. Se não me der a oportunidade, eu vou pregar lá fora, não tem? Se não me deixar cantar aqui, eu vou cantar em outra igreja.
para uma alusão que é uma figura de pai também, que cuida de nós, no contexto de igreja. Aí vai quebrar a cara. Aí volta. E o bom pastor, ele não recusa aquela ovelha que perdeu. Porque se nós analisarmos essa parábola, veio duas parábolas antes. E só para informações, essa parábola ela é uma só, tá? A ovelha perdida, dracma perdida e filho pródigo. É uma parábola só, tá? Então você aprendeu que é a parábola do filho pródigo, a parábola do filho perdido é a parábola da dracma perdida. No original, no grego, como foi escrito no Novo Testamento, é uma parábola só. Está na Bíblia, mas não faz parte da Bíblia. Por isso que na parábola do filho pródigo, o texto começa, Jesus continua falando, continua o quê? Dá uma ideia de continuidade. Porque se você for analisar lá em Lucas 15, Jesus ele é indagado pelos fariseus, pelos escribas, tá? E era indagado por ele. Os escribas eram uma classe que era responsável pelos ensinamentos judaicos, pela Torá. E os fariseus eram uma classe que guardava os ensinamentos, que ensinavam na sinagoga, algo do tipo. Então essas classes sempre se uniam contra Jesus. E ainda agora, ali vai o que se diz Messias, mas ele senta com publicanos, senta como a gente mostra o publicano, com toda a ralé. Ele senta ele come na mesa com esse povo. E o comer na mesa, dentro da cultura judaica, significa comunhão. Hoje você vai no shopping, você vai no restaurante, você senta do lado de quem você nem conhece. Você come, bebe, então, de repente, nem cumprimenta aquela pessoa. Mas aqui não. Aqui Jesus está querendo uma comunhão com esse povo. Não quer uma comunhão com os escribas, com os fariseus. Que tem esse véu, essa capa, que tem esse verniz, que ora nas melhores no lugar da sinagoga. Declara que dá a oferta da hortelã e de tudo, mas são como túmulos vazios. E nunca vai ser cultura, por cima ela é mármore, muito bem tratado, mas embaixo é só osso seco, é só o verme comendo a carne, muito parecido com aqueles que estão perdidos dentro. Agora eu estou falando do filho perdido dentro, do irmão mais velho. Está tudo pimpão. Quando vai pregar, primeiro ele quer que faça o flyer. Vai pregar o povo, já fez o flyer? Já botou lá? Mostra aí como é que ficou. Ele nem está preocupado com a mensagem que ele vai trazer. Ele nem sabe se o Espírito Santo vai falar através dele. Ele quer saber que ele está lá. Já fez o flyer? Ficou bonito? Ficou legal? Então divulga aí. O dia tal não está aí. Coitado. Ai de você se não fosse misericórdia. Porque eu vou te dar aqui uma péssima notícia. Você não é merecedor de nada. Ai de nós se não fosse aquele inocente morto na cruz. Ai de nós se não fosse aquele que suportou o peso do chicote roubando. Ai de nós se não fosse aquele que suportou o prego no madeiro. A história diz que quase nenhum homem, a história não relata ninguém que foi submetido à cruz, que chegou a cumprir a cruz. Com exceção dos dois ladrões que estavam ali com Cristo, pendurado. A cruz era para os piores, dentro daquele contexto romano. O chicote era uma coisa imensurável. Você não consegue imaginar. Quando começa a pensar, me dá vontade de chorar. Aí você vem dizer que você é merecedor de algo, que você merece ser consagrado. Olha, eu mereço porque eu estou tanto tempo na igreja do pastor Paulo. Será que não me vê? Fulano que chegou onde já vai ser? Eu estou aqui no tempão. Irmão, entenda que se não fosse pela misericórdia
misericórdia, você nem estaria aqui. Porque através da misericórdia de Cristo você se entregou na cruz por mim e por você. Se não fosse a misericórdia, nós estaríamos fadados a morrer no pecado, porque o primeiro Adão falhou. O primeiro Adão falhou. Lá no Éden. Mas o segundo Adão cumpriu no deserto. Ele sofreu. Ele passou pelos martírios. Ele foi cuspido, açoitado. O filme chamado A Paixão de Cristo, estrelado por Mel Gibson, ele não tem tradução no português. Mas muitas pessoas que trabalharam nesse filme, só com esse relato, elas se converteram. O diretor do filme se converteu. Porque ele não imaginava como é a história de Cristo. Se você ver, você não aguenta a paixão de Cristo. Dá uma olhadinha lá. Com todo efeito especial. Meu irmão, o chicote romano era perverso. Ele era feito com ossos de cavalo. O osso do cavalo não é igual à ossadura de outros animais. O osso dos equinos, quando quebra, ele vira mais farto. Por isso que geralmente quando o cavalo ele quebra a pata, ele tem que ser sacrificado, porque dificilmente vai conseguir uma cirurgia, uma regenerar. Não vai entrar muito no médico, porque eu não sou da área da medicina veterinária, mas o que eu estudei, eu vi que dificilmente o animal recupera. Então os ossos do chicote também eram feitos assim, ponte agudo, porque onde aquele osso entrava era uma espécie de anzol. Ele batia e entrava, quando ele voltava ele arrancava os pedaços da carne. O aleluia. Ele arrancava. É inimaginável. Outro tipo de chicote também era o feito com uma esfera de metal. Esse não arrancava pedaços da carne, mas esse quebrava os ossos inteiros. Então Jesus experimentou todos esses martírios por mim e por você. Talvez esse sermão aqui não conseguiu arrancar de você um aleluia, glória a Deus. E eu confesso que eu não tenho técnica, não domino a arte da pregação para tentar arrancar de você um aleluia, glória a Deus. Mas se você, a partir desse sermão, absorver que você não é merecedor de nada, tanto dentro como fora da casa de Deus, talvez esse sermão faça algum sentido para você. Talvez no próximo culto de terça-feira você pense diferente. Talvez você venha para cá para adorar e não vai mais pensar que o culto é chato porque está vazio. O culto foi chato porque o irmão André não corre, ele não grita, ele não tenta arrancar de lado de mim. O Espírito Santo que está usando o mordomo, o porteiro, ele está dizendo para você hoje, olha, você não é merecedor de nada. Ai de você se não fosse o meu filho morrer na cruz de você. Ai de você se não fosse o inocente da cruz. Às vezes você está na casa do Senhor e você está vendo muitas coisas como o filho pródigo viu. Você está se sentindo injustiçado. Poxa, será que ninguém vê que eu colaboro com a obra? Será que ninguém vê que eu estou ajudando? Será que ninguém vê que fui eu que preguei o ventilador? Será que ninguém vê que fui eu que limpei? Meu irmão, só você estar aqui já é um privilégio. Aleluia. Porque se não fosse por Cristo, nem faria sentido você estar aqui. Se Cristo não morresse na cruz, nem precisava de igreja. Para quê? Se nós estaremos fadados à morte eterna. Mas lembre-se que aquele que não fez questão nenhuma de ser merecedor, antes se destituiu da sua glória, fazendo-se passar como homem, assumindo a forma de servo, para dizer, olha, o maior é aquele que serve. Eu sou o maior, porque eu me servi. Deixa eu lavar o teu pé. Não. Você não pode lavar meu pé, eu sou Messias. Olha, se você não deixar eu te servir, você não tem parte comigo. Se você não aceitar a obra redentora, você não tem parte comigo.
Se você não aceitar como rei com você, você não tem paz comigo. Se você acusa o teu irmão, você não tem paz comigo. Se você está preocupado porque não te chamaram para pregar, porque você tem uma boa oratória, e chamaram o irmão André, que além de não dominar nada, é ilegal, você não tem paz comigo. Se você está preocupado porque o culto está vazio, você não tem paz comigo. Se você saiu de casa porque começou a chover e você ficou com medo de se respingar, você não tem paz comigo. Desculpa, bota a culpa no Espírito Santo, bota a culpa no irmão André, não. Você não tem paz comigo. Porque eu estou aqui, eu não estou limitado a tempo de 4 paredes, eu não estou limitado, eu preciso da tua adoração aqui dentro, não. Eu preciso da tua adoração quando eu e você dentro do quarto. É aí que eu quero a sinceridade, é aí que eu quero que você confesse os seus pecados. O que tu fez durante o dia, porque eu sei. Por onde você olhou, porque eu vi. Por onde você olhou, o que você falou, porque eu estava lá no meio. Para quem você prestou o teu ouvido, porque eu estava lá no meio das tuas conversações. É no teu ritmo que eu quero te ver. Não é no púlpito, não. Porque ali em cima ninguém é santo, mas todo mundo pensa que é santo. Então que a igreja possa ficar com essa palavra nesta noite. Fique de pé, por favor. Queridos,